A delegação do Internacional já está em Porto Alegre, depois do empate em 1-1 que teve contra a equipe do Bahia na estreia da Libertadores da América. E a partir de agora a preparação será curta para o próximo compromisso, que é contra o Cruzeiro, no domingo no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, Roger Machado não terá os desfalques que foram imaginados em um primeiro momento, com Vitão e Juninho saindo com dores da partida em Salvador. Entretanto, mudanças devem acontecer, algumas em função de preservações físicas, outras por questão técnica, caso de Ener Valencia, que vem ganhando a vaga no time titular a partir do mau momento que Borré vive do ponto de vista técnico. A gente fala também sobre a festa do aniversário colorado, que tomou o dia no estádio Beira-Rio e que teve movimentos e cenas emocionantes. O discurso de D'Alessandro emocionado e incendiando a torcida em um ano de campeonato gaúcho já conquistado e prometendo conquistas maiores. A emoção tomando conta do técnico Roger Machado, ao ser ovacionado pelo torcedor e agradecendo a recepção que teve da torcida e também do grupo de jogadores. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 4 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira, tá? O elenco colorado, que empatou em Salvador por 1-1 contra a equipe do Bahia, já está em Porto Alegre. Trabalhou na tarde desta sexta-feira no CT Parque Gigante. O penúltimo treino já antes do próximo compromisso, que é pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Bahia, contra a equipe do Cruzeiro, perdão, no estádio Beira-Rio pela segunda rodada da competição. Existem dúvidas em relação ao time do Internacional para este jogo, tá? O que a gente sabe é que haverá mudanças. Algumas delas por questões técnicas, como por exemplo, no comando do ataque, e eu gravei um vídeo na tarde desta sexta-feira falando sobre isso. Ener Valencia vai assumir a vaga de Rafael Borré no time titular do Internacional pelo bom momento que o Ener Valencia vive, elogiado pelo técnico Roger Machado, um momento não tão bom assim que o Borré vive. É uma das mudanças que certamente vai acontecer. Mas a boa notícia do treinamento é que aqueles jogadores que tiveram problemas físicos e que preocuparam em determinado momento na partida em Salvador, participaram normalmente da atividade. Casos dos zagueiros Vitão e Juninho. Eles ficam à disposição. Não necessariamente vão para o jogo, porque preservações físicas devem acontecer para a partida deste domingo. Mas são jogadores que estão aptos e estão à disposição para este compromisso pelo Campeonato Brasileiro, tá? No sábado, o Roger Machado deve definir a equipe titular. E aí a gente vai ter uma ideia de quais serão as preservações que ele vai fazer, quais vão ser as escolhas técnicas também que ele vai fazer para essa partida, também tendo como base a estratégia para o confronto contra a equipe do Cruzeiro, tá? Dito isso, o dia ele foi movimentado principalmente na parte da noite, através de um evento que aconteceu no estádio Beira-Rio, que foi a Noite de Gigantes. Um evento promovido pelo Internacional para comemorar o seu aniversário, 116 anos do Internacional. Um evento que teve um show do Mumuzinho, que atraiu milhares de torcedores ao estádio Beira-Rio e que teve a presença das pessoas que comandam o futebol do Internacional. E aí aqui algumas cenas que emocionaram. A primeira delas é a união do grupo. Muitos jogadores estiveram presentes nesse evento. O goleiro Antony, o Thiago Maia, o Wesley, o Bernabei, o Rogel, estavam lá também o Aguirre, vários jogadores, o Borré, vários jogadores do Internacional estiveram presentes nesse evento para prestigiar o aniversário do Internacional e, claro, para prestigiar também a festa do torcedor no estádio Beira-Rio, tá? Dito isso, algumas pessoas deram discursos, tá? E que incendiaram a torcida. E que alguns deles, inclusive, emocionaram e se emocionaram. E o mais forte de todos foi do técnico Roger Machado. O técnico Roger Machado foi chamado pelos comunicadores que estavam apresentando o elenco e se emocionou ao ser recepcionado com muitos aplausos pela torcida, que até reverenciou, ovacionou o Roger Machado cantando o nome dele. E o discurso depois do Roger também foi nessa linha de agradecimento e de reconhecimento pelo momento que ele vem vivendo no Internacional. E a gente ouve aqui o que falou o treinador colorado na festa de aniversário do Inter. Um recado para a nossa torcida colorada, essa noite tão especial.
Essa temporada foi mais um ano. O que eu poderia dizer da alegria e felicidade de estar participando desse evento? Desde a minha chegada ao clube, nós passaram várias vezes e não só os atletas que estão aqui compraram a ideia do meu trabalho. O torcedor colorado comprou. O torcedor colorado me aceitou como parte desse projeto e me deixa muito feliz por participar desse absoluta que virão momentos de muita alegria para a gente poder comemorar juntos novamente. A paz de Deus. Emocionado o Roger Machado, grato pelo momento que ele vem vivendo no Internacional e que todo mundo sabe é uma retomada na carreira do Roger Machado, esse momento que ele vem vivendo no Inter e estando de volta a um clube grande do futebol brasileiro. O D'Alessandro incendiou a galera. Ele falou muito sobre o ano de 2025, que teve o título do Campeonato Gaúcho, e aí o D'Alessandro destacou que é um título que não volta mais, que vai ficar para sempre na história do Internacional, por ter, e obviamente ele faz uma alusão indireta a isso, ter tirado a chance de um octacampeonato gaúcho do Grêmio, e isso muito destacado pelo D'Alessandro, que falou ainda, um campeonato gaúcho que abre as portas para conquistas maiores. Aqui a gente está falando do D'Alessandro fazendo essa promessa, de certa forma, para o torcedor, de que existe a chance, existe a ideia de um 2025 com grandes conquistas, com conquistas ainda maiores do que as do Campeonato Gaúcho. O Inter está em 3 competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, e busca um título grande ainda nesta temporada, tá? Dos jogadores que estiveram lá, todos obviamente fizeram muita festa, mas o Bernabé foi o destaque. O Bernabé, que é o xodó da torcida, um cara que vem se identificando muito bem com o torcedor colorado, cantou junto com a torcida aquela música do Grêmio Vamos Te Matar, que ficou de certa forma muito impregnada nele, que ele cantava no vestiário e foi flagrado fazendo isso em vários momentos, e a torcida foi à loucura. O Bernabé foi um dos grandes personagens dessa festa do Internacional no estádio Beira-Rio, que contou com muita emoção, contou também com vários discursos importantes do ambiente e do contexto do futebol colorado, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Lá no Instagram do @duplayt, o nosso Instagram, vai lá e segue, a gente colocou a nossa combinada da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. São 10 jogos em que a gente fez as nossas apostas e que deu uma odd de 3 mil. A gente jogou R$5. Se acertar, são R$15.000. Joga lá na KTO, é para se divertir. A gente sabe que a chance de acertar é quase nula, não é para ficar rico, é para se divertir. Joga com responsabilidade, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Lembrando que é um site proibido para menores de 18 anos. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!